O valor de x que satisfaz a equação raiz de x igual a tangente de π sobre 12 é? Fala aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Essa é mais uma questão do ITA resolvida passo a passo aqui no canal, dessa vez sobre o tema equações trigonométricas. Muito obrigado aí desde já pela força de clicar no gostei, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque me ajuda pra caramba. E se você precisa de uma aula particular, aqui na descrição tem um link por meio do qual você fala direto comigo e solicita a sua. Dito isso, bora aqui tentar desenrolar esse problema. Temos a raiz quadrada de x igual a tangente de π sobre 12. Para que a gente consiga enxergar aqui as coisas de forma mais clara, bora passar π sobre 12, que está em radiano, para grau. π sobre 12, sendo π uma medida de 180 graus, 180 dividido por 12, isso aqui vai dar 15. Então, π sobre 12, na realidade, se a gente passar essa medida de radiano para grau, é um ângulo de 15 graus. Então, teremos raiz quadrada de x igual a tangente de um ângulo de 15 graus. E como a gente não sabe de bate-pronto os valores de seno, cosseno e tangente de 15 graus, tendo em vista que eles não são tabelados, eu posso escrever, por uma questão de conveniência, esse ângulo de 15 graus como a operação entre dois ângulos que eu conheça esses valores. Eu posso mesmo chegar aqui e fazer raiz quadrada de x igual a tangente de 60 menos 45, por exemplo. 60 menos 45, eu continuo tendo um ângulo de 15 graus aqui, mas observe que eu tenho ele aqui escrito como a operação entre dois ângulos que eu conheço os valores de seno, cosseno e tangente. Bora então dar seguimento aqui a essa ideia. Eu vou ter a raiz quadrada de x igual aqui a uma transformação trigonométrica da tangente da subtração entre dois arcos. Eu posso escrever isso como a tangente do primeiro arco, que é o de 60, menos a tangente do segundo, que é 45. Tudo isso sobre 1 mais o produto entre essas duas tangentes, de 60 graus e de 45 graus. Então, bora. Raiz quadrada de x é igual a tangente de 60 graus, raiz de 3, menos tangente de 45 graus, que é 1, sobre 1, mais tangente de 60 graus, que é raiz de 3, vezes a tangente de 45, que é 1. A raiz quadrada de x é igual a raiz de 3 menos 1 em cima e raiz de 3 mais 1 embaixo. Para que eu me livre dessa raiz aí no denominador, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 3 menos 1. Então, raiz de 3 menos 1 aqui embaixo também. Com isso, eu vou ficar com raiz quadrada de x igual a, em cima, raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 menos 1. Eu posso então dizer que eu vou ter a raiz de 3 menos 1 ao quadrado. Logo, eu terei o quadrado de uma subtração, que eu posso resolver por meio de um produto notável. Quadrado do primeiro, sendo que o primeiro elemento dessa subtração é raiz de 3, então raiz de 3 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro elemento, que é raiz de 3, vezes o segundo elemento, que é 1, mais o quadrado do segundo elemento, que é 1. Embaixo, no denominador, eu tenho raiz de 3 mais 1 vezes raiz de 3 menos 1. É aquela situação em que eu tenho o produto de uma soma por uma subtração dos mesmos dois elementos. Isso também é um produto notável que eu posso resolver como o quadrado do primeiro, lembrando que o primeiro elemento aí é a raiz de 3, menos o quadrado do segundo. Então, a raiz quadrada de x é igual a raiz de 3 ao quadrado, dá 3, menos 2 raiz de 3, mais 1 raiz de 3 ao quadrado, dá 3 embaixo,
menos 1 ao quadrado, que vai dar 1. A raiz quadrada de x é igual a 3 mais 1, 4, menos 2, raiz de 3. No denominador, 3 menos 1, 2. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido também por 2 vai dar 1. Raiz quadrada de x igual a 2 menos 1 raiz de 3, que é raiz de 3 mesmo. Para que a gente se livre definitivamente dessa raiz quadrada aí no x, tendo em vista que precisamos descobrir o valor dele, pegamos os dois lados aqui dessa equação e elevamos a 2. Raiz de x ao quadrado fica x. 2 menos raiz de 3 ao quadrado é o quadrado de uma subtração. Produto notável, o qual pode ser resolvido como quadrado do primeiro, o primeiro aqui é 2, menos 2 vezes o primeiro, que é 2, vezes o segundo, que é raiz de 3, mais o quadrado do segundo, que é raiz de 3. X, então, é igual a 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes 2, 4, vezes raiz de 3, mais raiz de 3 ao quadrado, que dá 3. Logo, x é igual a 4 mais 3, 7, menos 4, raiz de 3. Resposta correta encontramos aqui na letra D. X como sendo igual a 7 menos 4 raiz de 3.